Olá, tudo bem? Meu nome é Cristierley e hoje eu venho trazer para vocês algumas informações sobre a alteração do Sistema Integrado de Gestão Pública, o SIGP, da plataforma desktop para a plataforma web. Em primeiro momento, vale destacar que essa alteração para o ambiente web ele se deu principalmente em função do Decreto 10.540, que é o decreto do CIAFIC, que trata do Sistema Integrado de Execução Financeira, Orçamentária e de Controle de maneira unificada nos municípios. Em que sentido unificada? De acordo com o decreto, os entes do município eles devem utilizar um sistema que tem um banco único, ou seja, todas as informações elas têm que ser unificadas. Isso não quer dizer que vocês da prefeitura vão ver as informações do Instituto de Previdência, que o pessoal do Instituto de Previdência vá ver a execução financeira orçamentária da Câmara. Não, pelo contrário. Ele só traz essa unificação de banco para níveis de consolidação. Então, somente a consolidação que vai deixar de existir. Então, a partir de janeiro, que o sistema integrado na plataforma web ele inicia-se em 1º de janeiro, a partir daí não existirá mais a questão da consolidação das entidades. Isso tudo será de maneira automática. Entretanto, como eu vou mostrar para vocês, continua da mesma forma, cada entidade tendo acesso tão somente às informações daquela entidade. Então, vocês da Câmara, por exemplo, não terão acesso às informações da Prefeitura Municipal. Da mesma forma que o pessoal da Prefeitura não terá informação do Instituto de Previdência que porventura o município possa ter, e assim por diante. Apresentando para vocês aqui, então, esse é a tela de acesso do SIGP. É uma tela de acesso onde você vai ter que inicialmente selecionar aqui qual é a entidade que você está trabalhando, né, que você tem acesso. Lembramos aí que a questão dos acessos, eles têm que ser verificados pela entidade. Esses usuários, eles são cadastrados pelos responsáveis em cada entidade. De acordo com o artigo 11 do Decreto 10.540, além de você ter que fazer esse trabalho de criação de usuários com uma autorização do superior imediato, que seria, por exemplo, um secretário de finanças autorizando os funcionários lá da contabilidade ou do departamento de finanças a terem acesso ao módulo específico do sistema, o usuário ele também tem que ter uma declaração, um termo de responsabilidade assinado. E esses documentos eles têm que ficar digitalizados no cadastro do usuário. Então, cada entidade, para cadastrar um usuário, ele obrigatoriamente deverá ter a autorização de cadastramento e também o termo de responsabilidade, imprimir, assinar e anexar no cadastro do usuário. Dando continuidade aqui, para acesso a gente vai selecionar qual entidade que a gente está desejando acessar. Lembramos aí mais uma vez que cada usuário ele é cadastrado e vinculado a uma entidade, não sendo possível, portanto, que esse usuário verifique informações de outras entidades que não seja aquela a que ele tenha permissão. Exercício, que é a mesma coisa que já existia no sistema antigo, e a gente vai fazer o nosso acesso com usuário e senha. O sistema ele continua basicamente idêntico ao sistema desktop. Então a gente vai ter aqui todos os módulos. Da mesma maneira como era no desktop, essa configuração de acesso ela será também detalhada no cadastro do usuário, onde cada entidade irá determinar cada usuário a sua respectiva atribuição a nível de sistema. Aqui a gente tem o parâmetro, onde temos o cadastro do usuário, igual era no sistema desktop, ferramentas de reindexação. E aqui, se você observar, nós temos o nome do usuário, a entidade que ela está acessando, e para fazer logoff, para sair, a gente clica aqui em cima e nós temos o sair ou o perfil. O sistema, só para que vocês entendam, ele não sofreu alteração nenhuma em relação ao sistema que era utilizado a nível desktop no que tange aí a usabilidade. Então as telas são as mesmas, as formas de lançamento, as formas de inserção, de alteração, os processos são basicamente os mesmos. Nós vamos ter alterações, por exemplo, na parte contábil, alteração das fontes de recursos,
mas isso não é devido à mudança do sistema. Isso é uma mudança onde o tribunal alterou agora suas fontes e a gente faz essa alteração também no sistema. Por exemplo, também no módulo de compras e licitação, onde a gente tem diversas alterações aí em função da nova lei de licitações, dentre elas a necessidade de enviar o Plano Nacional de Contratações Públicas através do próprio sistema. Entretanto, essas alterações elas não são somente pela mudança do sistema. Se a gente for analisar somente a alteração do sistema desktop para o sistema web, nós não teremos nenhuma alteração para o usuário. Vocês vão continuar atendendo as suas rotinas de maneira muito tranquila, como era no sistema desktop. Então aqui só para a gente ir fazendo algumas comparações, nós vamos pegar aqui o sistema desktop. Então a gente tem aqui todos os módulos da mesma maneira que no sistema aqui web a gente vai ter todos esses módulos. Uma diferença que a gente tem, vamos acessar aqui o módulo de contabilidade, é que, voltando aqui ao sistema desktop, se eu acessar o sistema da contabilidade, nós vamos ter os diversos atalhos. Isso facilitava para vocês no dia a dia. Vocês já tinham a noção de cada função que vocês iriam executar, qual atalho que vocês iriam utilizar. No nosso caso, no ambiente web, voltar aqui, no ambiente web, a gente não tem esses atalhos. Então, no dia a dia, nós vamos estar trabalhando com os menus da mesma forma que era no sistema desktop. Então, por exemplo, se vocês querem fazer um empenho, aqui lá no sistema desktop vocês tinham o atalho para o lançamento do empenho. Aqui a gente vai ter que ir no menu, contábil, operações orçamentárias, empenho. E aí a gente vai ter o lançamento do empenho. Caso vocês tenham dúvidas, nossa, tal tela, onde que eu encontro essa tela? Vocês podem, inclusive, fazer o seguinte, vocês podem ir no sistema desktop, verificar, né, qual que é a tela que você tinha o costume de acessar e depois vocês podem vir no sistema web e verificar. Os menus e os submenus eles continuam na mesma ordem que era no desktop, então não vai trazer nenhum trabalho para que vocês assimilem. É só mesmo a questão do costume com a usabilidade, a adaptação dessa alteração. Isso que eu estou mostrando para vocês é comum de todos os módulos. Então todos os módulos eles deixam de ter aqueles atalhos e passam a ser utilizados somente com os menus e submenus. Então se vocês querem, por exemplo, fazer um lançamento na folha mensal, vocês têm que vir aqui no menu, procurar qual que é o lançamento que você deseja fazer e fazê-lo. Se vocês desejam, por exemplo, no módulo de contabilidade, fazer uma ordem de pagamento, criar uma ordem de pagamento, vocês precisam vir aqui no menu. Isso porque a gente não tem mais aqueles atalhos. Na questão aqui da utilização do sistema, entrar aqui na tela de lançamento de empenhos para vocês, a gente tem as telas idênticas, a funcionalidade é a mesma, vocês não têm alteração alguma nas telas, então é uma questão de adaptação com a questão do layout. Tirando essa parte do layout das telas, as informações que vocês devem lançar, a maneira como vocês devem lançar, continua exatamente a mesma que era no sistema desktop. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a tela de empenho, o primeiro passo é clicar em novo. Cliquei em novo, ele já habilita para que eu comece a fazer aí o preenchimento dos dados do empenho. Isso vai ser em todas as telas. Os campos de busca também, se a gente for aqui, por exemplo, pesquisar, da mesma maneira como era no sistema anterior, no desktop, continua aqui no sistema web. Então, se eu quero pesquisar algo, eu começo a digitar, o sistema ele já me mostra ali a correspondência aproximada. Eu não tenho a necessidade de apertar as teclas de atalho, F1, F2. Tudo isso continua como era no sistema anterior. Vocês começam a digitar e o sistema já vai aparecer aqui para vocês as correspondências. Vocês podem utilizar o Tab e o Enter para a navegação entre os campos de tela. A diferença aqui é que na questão das datas, em todo o sistema,
todas as datas elas abrem esse calendário para você. Isso facilita, talvez, até para que vocês analisem aqui o dia da semana que é. Você pode tanto fazer o preenchimento digitando a data, quanto selecionar aqui no calendário que vai apresentar. De forma geral, as alterações do sistema, elas são muito sucintas. Então a gente tem, por exemplo, alteração aqui na folha de pagamentos. Só um momento. A gente tem aqui na folha de pagamentos alteração muito simples na prévia dos servidores. Então, quando o pessoal da folha de pagamentos estiver fazendo a conferência da sua folha mensal, a partir de hoje você tem a possibilidade de marcar aqui como conferido. Você continua tendo a possibilidade de calcular, de imprimir tudo aqui na tela e a possibilidade de marcar conferido. Quando você marcar conferido aqui em um servidor, deu esse erro aqui porque a gente não tem nenhum servidor selecionado, vocês automaticamente estão dizendo para o sistema, a partir de agora, essa pessoa não vai sofrer alteração nenhuma no cálculo. Então, conferir, fiz essa marcação, não se altera mais nada no cálculo desse servidor. Na questão do módulo de contabilidade, a gente teve uma alteração na ordem de pagamento. Então, se eu vier aqui na geração de OP, qual que é a minha lógica? A minha lógica é que a ordem de pagamento é a autorização e o pagamento. A partir de agora é apenas um documento. Então, antes, quando no sistema desktop, a gente iria proceder o pagamento, a gente tinha duas etapas. A primeira etapa era a geração da ordem de pagamento. E a segunda etapa, a geração do pagamento efetivamente. Agora, a partir do exercício 2023, nós temos todo o processo em uma única tela. Então, por exemplo, aqui na tela de ordem de pagamento, vou clicar em novo, obviamente para que o sistema ele verifique e faça a leitura das informações que eu vou estar inserindo na tela. Vou informar a data do pagamento aqui. Vou selecionar se é orçamentário ou se é extra-orçamentário e vou informar a fonte. Lembrando aí que a partir de 2023 a gente tem alteração das fontes de recurso. Então, por exemplo, quando eu insiro aqui a minha fonte e o meu autorizador de pagamento, eu vou vir aqui em próximo para passar para a próxima tela aqui, onde o sistema ele vai me dar aqui nessa opção credor a pagar todos os credores que têm liquidações já realizadas no sistema para serem realizado o pagamento naquela fonte de recurso. Então o sistema já vai fazer essa leitura da fonte do recurso e das liquidações que estão para ser pagas. Lembrando que ele vai nos trazer aqui por ordem cronológica, assim como deve ser, para que eu realize a minha seleção preferencialmente por ordem cronológica. Nós não estamos aqui entrando no mérito dessa questão, mas a gente sabe que os pagamentos eles têm que ser por ordem cronológica de liquidação. Se eu liquidei uma despesa hoje, essa despesa ela tem que ser paga antes de uma despesa que eu liquidar, por exemplo, amanhã. Então, vou selecionar aqui o credor que eu quero, ele vai me trazer todas as minhas despesas liquidadas com aquele credor. Eu posso, aqui nesse campo, nesse lapisinho aqui, alterar o valor que eu quero realizar o pagamento, E eu posso também selecionar vários pagamentos. Ou pago apenas uma despesa, ou pago todas as despesas. No nosso caso aqui, vamos pegar somente uma despesa, vamos para próximo, vai vir aqui o histórico do detalhamento do pagamento. Então, como que é esse histórico aqui? Eu vou vir aqui em editar, vou inserir o meu histórico manualmente ou eu vou importar o histórico da liquidação. Lembrando que, como você pode fazer o pagamento de várias despesas ou de apenas uma despesa, você tem que ter o cuidado, por exemplo, se você estiver realizando o pagamento de diversas despesas ao mesmo momento. Aqui, quando importa o histórico da liquidação, você vai importar da primeira despesa. Então, você tem que tomar esse cuidado para aplicar o histórico somente a uma despesa, ou se forem várias despesas com o mesmo histórico, nesse caso você aplica o histórico a todas as despesas. Então, você vai ter que ter uma atenção aí nesse sentido. Apliquei aqui o histórico à despesa selecionada, eu vou para próximo e vou escolher aqui a forma de pagamento.
Eu tenho, da mesma maneira, a forma aqui de informar, a possibilidade de informar o meu banco. Vou informar aqui o tipo de documento, se eu estou pagando, né? Se eu estou pagando aqui é por Pix, por TED, por DOC. E aqui, só para vocês entenderem, eu estou trabalhando somente com o teclado. Eu venho aqui em Enter, eu vou nas setas aqui do teclado, vou selecionar, vou informar o meu número de documento. Eu não preciso ficar manuseando muitas vezes o mouse. Informei aqui todos os meus dados, vou para próximo, os dados do pagamento e pronto. Vou ter aqui o resumo com o histórico, vou ter o credor e o valor que vai ser pago. Feito isso, basta eu estar inserindo. Essa é a mudança que a gente tem na forma aí de gerenciamento das OPs. Simplesmente não vamos ter mais 2 documentos, vamos ter apenas um documento. Para vocês verificarem aqui, vamos pegar o número do empenho aqui, empenho 26, vamos aqui na consulta dos pagamentos. Número do empenho 26. Nós temos aqui o pagamento que a gente acabou de fazer, né, com todas as informações. Quando eu imprimo aqui, eu tenho a minha ordem de pagamento, com todas as informações. Ela, então, não vai ter mais aquele segundo documento que a gente tinha no sistema desktop, que seria o pagamento da OP. Posso imprimir, posso baixar da maneira que eu quiser. Outra questão, que aproveitando já que a gente está com o relatório aberto, é que, como se trata de um sistema que é web, a gente tem alguma mudança em relação ao que era no sistema antigo. No sistema anterior, a gente tinha lá a possibilidade de imprimir também, de fazer o download, que era um pouquinho diferente. Aqui, quando você vai fazer o download de qualquer relatório, de qualquer arquivo do sistema, você vai ter que selecionar a pasta que você quer estar salvando e informar o nome. Salvar aí o nome do documento. Ele já vem com o nome padrão, você pode alterar. Isso aí é bom vocês terem um pouquinho de cuidado para não perderem tempo. Às vezes vocês vêm aqui e vão fazer o download de um relatório, por exemplo, ele vai vir para a aba Downloads. Talvez a sua pasta Downloads ela está lotada, vocês não vão conseguir achar esse documento depois. Então é só um pouquinho de atenção aí nesse início até se adaptarem. Se eu salvei aqui, pronto, ele já vai vir aqui para baixo. Eu posso mostrar na pasta ou posso simplesmente abrir esse documento. Ele abre também no navegador, está salvo aí. Dando continuidade aqui, a gente tem a questão de usabilidade do sistema, a alteração de que vocês não conseguem mais abrir diversas telas. Por exemplo, vamos aqui no módulo contábil. Eu consigo, por exemplo, lançar um empenho, lançar a sua liquidação e lançar a sua ordem de pagamento com todas as telas abertas. Eu consigo navegar de uma tela para outra. Agora, no sistema web, isso não é mais possível. Não é possível simplesmente porque em plataformas web a forma de trabalho de sistemas é um pouco diferenciada. Então, vai nos trazer aí a necessidade de adaptação. Entretanto, é muito simples. Como que se daria aqui a utilização se eu quisesse verificar várias telas? Eu venho aqui, por exemplo, eu estou na ordem de pagamento, mas eu quero ver o empenho. Eu venho aqui onde está o empenho, aperto a tecla Ctrl do teclado. Quando eu clico aqui no lançamento do empenho, ele vai me abrir uma outra guia. Então eu vou ter aqui a guia do empenho e a guia da ordem de pagamento. Uma coisa que a gente tem que ressaltar é que, dependendo do seu computador, você tem que ter um pouco de cuidado, porque talvez você vai vir aqui abrindo diversas guias, diversas telas do sistema. E o Chrome, ele consome uma considerável quantia aí do processamento dos computadores. Então, dependendo se o seu computador é um pouco mais lento, você abre diversas abas, isso pode trazer um pouco de lentidão, não no sistema, mas sim no seu computador. Então, assim, abrir uma tela aqui para fazer a conferência de algo, ou para confrontar uma informação com a informação de outra tela, depois que eu terminei de usar, eu fecho aquela tela. E qualquer hora que eu precisar, eu posso só ir e abrir novamente.
Dando continuidade aqui, a gente tem algumas funcionalidades, que isso vai da questão de usuário para usuário, que vocês podem, deixa eu abrir aqui uma guia para ficar mais claro para vocês. Vocês podem selecionar aqui os modos do menu. Então a gente tem, por exemplo, o modo Static, que vai trazer aqui os menus para a lateral da tela do computador. Nós temos aqui o Slim, que vai apresentá-los aqui de forma minimizada. Eu tenho que passar o mouse, o cursor do mouse sobre o campo para mostrar o que é. E eu tenho o modo padrão, que é o horizontal, que vai trazer aqui todos os menus na parte superior da tela. Também temos a cor do menu, Light ou Dark, né? Dark seria o escuro. E temos os tipos de formulários. Entretanto, vocês têm que verificar qual que é a forma melhor que vocês vão encontrar para trabalhar com os menus. Isso vai de usuário para usuário. A forma Slim é uma forma mais compacta e a forma horizontal é uma forma mais habitual, assim como era no sistema desktop. Entretanto, isso é uma questão que no dia a dia vocês vão estar se adaptando. Também temos a opção aqui de alterar a cor da barra superior, onde que eu tenho aqui todos os tipos de cores e também a cor do componente. Então eu posso fazer essas adaptações aí de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha vontade. Só esclarecendo aí mais uma vez, né, que o sistema na plataforma web ele mantém-se idêntico ao sistema que era utilizado até 2022, o sistema desktop. Ressaltando mais uma vez que caso vocês tenham dúvidas onde encontrar determinada funcionalidade, basta vocês irem lá no sistema desktop, irem nos menus, verificarem onde está o menu e vir aqui procurar, você vai encontrar a sua funcionalidade no exato lugar que era no desktop. Sabemos que toda mudança ela traz um pouco de desgaste, de desafios, mas nós nos colocamos à disposição para lhes auxiliar através dos nossos canais de suporte naquelas dúvidas que vocês apresentarem. Então basta, se tiver alguma dúvida, aí, nos chamar nos canais de suporte que estamos inteiramente à disposição.